iniciar essa mesa, que é uma mesa em homenagem à memória do Dirceu Franco Ferreira, que é nosso querido amigo, pessoa que idealizou e que tornou esse colóquio possível, né? E que está acontecendo demais. Mas que hoje, enfim, estamos aqui para prestar essa homenagem mais que merecida e devida. Tá? Eu tenho as pessoas aqui, né, hoje, nessa mesa presentes, são a Virgínia de Almeida Bessa, a Iris Cantor, Samuel Tracol e o Nelson Mendes Cantarino. Eu vou passar primeiro a Virgínia. Dá para ouvir? Tá. Bom, boa noite a todos, agradeço a presença. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos autores, né, por terem mantido, mesmo sem a presença física. Eu falo da presença física porque, de muitas outras formas, ele está presente aqui. Eu também queria agradecer por poder participar, né, dessa homenagem, que, como disse a Alessandra, né, é mais do que justa. Afinal, Dirceu teve um papel central, né, nesse colóquio. Como companheira dele durante muitos anos, né, mas especialmente durante os últimos anos, eu pude acompanhar de perto a organização desse evento, desde a sua concepção, aconteceu em 2023, dentro do Grupo Copalc, até o fechamento das mesas, o contato com os convidados. Foram dezenas de reuniões, diferentes grupos de pessoas, e as últimas dessas reuniões realizadas de dentro do hospital, quando ele já estava internado. Nem a doença tirou do Dirceu a vontade de ver esse colóquio acontecer. E ao longo desse processo, de uma forma muito generosa, ele procurou agregar todas as pessoas que ele acreditava que poderiam contribuir com essa proposta. A troca, o compartilhamento de ideias, o trabalho coletivo eram valores muito caros para ele. Não só na vida acadêmica, mas na vida pessoal, que para ele andavam juntas. Dirceu valorizava demais o estar junto, com os amigos, com os colegas, com a família. Ele sabia, como poucos, extrair dos encontros grandes oportunidades. Do encontro com colegas que se dedicavam à questão do encarceramento na França, na Argentina, no Brasil, nasceu o Copalc, Colonização Penitenciária na América Latina e Caribe, que é um grupo de jovens pesquisadores bastante prolífico, né, ao qual ele vinha se dedicando intensamente nos últimos anos. De vários outros encontros surgiram artigos acadêmicos escritos a várias mãos, comunicações em congressos, ideias de pesquisa, aos quais o Dirceu se dedicava com grande entusiasmo, independente dos títulos ou da posição institucional das pessoas envolvidas. O que importava para ele era a qualidade da troca e o rigor da discussão. Justamente porque ele valorizava o estar junto, os encontros com Dirceu eram sempre alongados. Ele era o famoso toco de enxurrada, que apesar da intensidade das águas vai deslizando devagar, parando aqui e ali, apreciando a paisagem. Era muito difícil sair dos lugares, ir embora, se despedir das pessoas estando ao lado dele. Uma palavra, um gesto, um chamado, e ele logo se voltava para trás e ficava mais um pouco, sem se importar com o horário ou com os compromissos do dia seguinte. O importante para ele era o agora. Ele estava sempre inteiro nos encontros, que iam se esticando, se esticando, se esticando. E para mim, esse colóquio é mais uma dessas esticadas do Dirceu, que não vai embora, porque a gente não quer que ele vá embora. Dirceu vai ficar nos textos que escreveu,
nos projetos que idealizou, dos quais muitos ainda vão se realizar, nas amizades que cultivou, no amor que distribuiu. Dirceu era puro amor. E era também alegria, apesar da aridez dos temas que ele estudava, ele conseguia conjugar a crítica e a denúncia a certa leveza, revelando a humanidade das pessoas privadas de liberdade e se interessando por suas vidas. Que a gente possa fazer jus à memória dele, dando continuidade a tudo isso que ele começou, lendo seus textos, dialogando com ele, para que ele siga vivo, sempre. Obrigada. Então, vou retomar pelo começo que eu tinha planejado. Então, é um desafio enorme falar sobre o Dirceu, especialmente num evento que foi sonhado, concebido, em grande parte realizado por ele, até mesmo quando ele não tinha mais condições de saúde para tanto. E nessa reta final, sobretudo, esse evento foi feito após a sua partida, especialmente para ele, dedicado a ele, né? Como eu dizia, ele foi um pesquisador sensível, incansável, curioso, reunia todos os elementos essenciais para um trabalho acadêmico, honesto e destacado. Ele acrescia esses elementos, as características que são marcantes do seu caráter e da sua personalidade: a generosidade, a disposição para a escuta, o desejo sincero da partilha, a capacidade de reunir as pessoas, de comunicar as ideias, os sonhos e as esperanças. Esse colóquio nasceu, primeiro, da escuta ativa dele, interessada na banca de doutorado, e foi criando corpo e concretude através do acionamento das redes, muitas delas que ele próprio construiu ao longo da sua trajetória, como o Copalc, mas não só, né? As pessoas, os parceiros que o Dirceu fez ao longo da vida dele são inúmeros e muito presentes. E da ativação, então, dos laços de afeto, amizade e trabalho. Eu falo tudo isso para que se tenha a dimensão da importância e da indispensabilidade do Dirceu para um evento dessa magnitude, né, que está sendo realizado. E mais que isso, para uma reflexão necessária, urgente, até certo ponto original, como é que se pretende fazer nesse colóquio. A obra construída por Dirceu ao longo dos seus breves 43 anos é de singular importância para o campo dos estudos prisionais, tanto no campo da história das prisões, quanto sua articulação com a sociologia histórica, a sociologia da violência, sobretudo por deixar um legado para os estudos sobre resistências, com destaque às insurgências e instituições de controle, punição e segregação, que vai além do caráter funcionalista, né, que em regra marca as análises sobre rebeliões e motins em prisões. Ele era inspirado e, em parte, herdeiro da obra do Fernando Sala, que está aqui presente, assim como eu, de algum modo. Eu acho que isso foi o grande ponto que nos aproximou, né? Dirceu deu a esses eventos, a essas insurgências, um lugar de destaque para a compreensão das transformações pelas quais o campo da punição e do controle atravessaram na segunda metade do século XX no país, integrando esses elementos a uma arquitetura e uma genealogia própria, na qual desempenharam um papel central para o redesenho das práticas punitivas, demonstrando, então, as conexões entre insurgências e políticas penais. Para além dele enxergar esses eventos como questões locais, resultado de relações de força em espaços de maior disciplina, Dirceu ofereceu uma grande inteligibilidade comum que unia esses eventos ocorridos em diferentes unidades prisionais no mesmo período, as dimensões mais profundas do modo operandi do sistema punitivo no país, né? E, sobretudo, as mudanças que acontecem nesse momento, que ele vai designar de virada punitiva. Insurgências e contra-insurgências, esse é um movimento que Dirceu identifica em sua mecânica e dinâmica para compreender as transformações na economia da punição, nesse momento no país, e cujas bases que são lançadas se mantêm, de algum modo, intactas até hoje. Então, ele vai trabalhou com as representações imagéticas que foram cuidadosamente construídas nos discursos da elite, através da imprensa, acerca dos sujeitos insurgentes, né, ao lado de uma retórica bem ordenada sobre perigo, ativada através de elementos de um racismo científico nunca superado, agora camuflados na sociedade sem raça,
mestiça do mito da democracia racial, né? O que foi uma peça-chave, segundo Dirceu, para um processo gradativo e contínuo, então, da construção da delinquência e da objetificação do infrator na figura desumanizada do delinquente, a quem toda violência que se dirige se torna desrealizada. Não escapou a Dirceu as especificidades com as quais o racismo no país conduziu esses processos de controle, punição e violência direcionado aos corpos negros, sem precisar recorrer a mecanismos nomeadamente raciais, de segregação racial, como nos Estados Unidos. Como bom arqueólogo, ele foi buscar os rastros desse processo nos âmbitos dos mecanismos e dispositivos punitivos e encontrou pistas e elementos até então não revelados, verdadeiramente soterrados, como um estudo realizado em 1952 pelo estatístico Áureo Pinto Figueiredo, do IBGE, denominado A Criminalidade nos Diversos Grupos de Cor na População do Distrito Federal, na qual adota metodologias de coleta e análise de dados bastante heterodoxas para justificar e legitimar cientificamente o racismo institucional como política de controle e punição de sujeitos negros. Esse verdadeiro achado do Dirceu, discutido no seu doutorado, foi também apresentado em julho deste ano, na terceira Conferência Continental sobre Estudos Afro-Latino-Americanos, né, do Alari Center, da Universidade de Harvard. Foi aqui na Universidade de São Paulo, mas na Faculdade de Direito, né, no painel Pensando Regimes de Controle, Segregação e Punição por meio da raça, do racismo no Brasil da pós-abolição, que eu acho que foi o último evento acadêmico que ele participou comigo e com o Fernando. E é uma análise, então, que merece ser retomada e problematizada no campo dos estudos étnico-raciais e prisionais no país. Então, eu encerro, né, dizendo que esse colóquio, então, foi, na sua concepção, temática que o atravessa, ser a inquietude da obra de um historiador rigoroso, atento à história e ao presente, que nos deixa o legado de seu pensamento e a saudade imensa da sua presença amiga. Agora eu passo para a Is, que foi orientadora. Bom, eu não fui orientadora do Dirceu, eu recebi o Dirceu de presente, na verdade, graças a uma situação muito delicada. A professora Esmeralda Blanco Moura faleceu em 2021, e então ele me foi... o programa de pós-graduação em História Econômica me indicou para acolher o Dirceu. Eu acho que em comum acordo, Dirceu também, acho que orientado pelos nossos amigos, colegas comuns, o Breno e o Nelson, devem ter sugerido o meu nome. Então, o Dirceu na minha vida foi um presente. Primeiro porque tive a oportunidade de acompanhar um trabalho colossal que ele realizou durante anos, com uma dedicação extraordinária, e tive a oportunidade de discutir alguns caminhos que ele tomou, fiz um acompanhamento, né, como a gente diz, e discutindo a estrutura, enfim, a organização das fontes, no fundo, tentando valorizar esse material incrível que ele levantou, né, esse material empírico, fascinada com as vozes que ele pôde registrar em seu trabalho, uma escrita extremamente fluente, né, clara, e os argumentos que ele foi arrolando ao longo das nossas conversas, refinando também hipóteses, né, sobre os modelos desenvolvimentistas, né, e sua incidência no campo penal, no sistema carcerário. Enfim, foi uma oportunidade que eu agradeço, né, enfim, àqueles que também tornaram possível esse meu diálogo com o Dirceu. Eu, na verdade, antes de ter essa função, esse papel, né, de acompanhamento, eu conheci o Dirceu no Instituto Hercule Florence,
e ele trabalhava lá, acho que o Nelson vai depois comentar esse período, essa fase da formação, da carreira como historiador do Dirceu, e nesse período também ele era responsável aqui no Departamento de História e na pós-graduação pela revista Ângelos Novos, e em 2013 eu acho que nós tivemos contato, também me convidou para fazer parte do Conselho Científico. O Breno Ferreira, que está aqui, também fazia parte, eu acho, dessa mesma geração que colocou a revista no ar, né, que deu o Gustavo também, né? E isso, enfim, mostra como ele era inserido na vida do departamento, do programa, e eu acho que isso é cada vez mais assim, fundamental, né? Essa inserção orgânica na própria produção, né? da pesquisa. O Dirceu também me convidou para integrar o Copalc numa iniciativa de fazer um atlas do sistema prisional. A gente teve uma reunião rápida, lembra, Samuel, online, e esse projeto ainda ficou no ar, a gente não conseguiu retomar, porque eu disse eu tinha que defender a tese de doutorado. Acho que meu papel também foi um pouco forçar para que ele entregasse, né? Graças a... tinha já passado a pandemia, a gente já tinha pedido vários adiamentos, e como todos os trabalhos, para dizer a verdade, filhos da pandemia, mestrados e doutorados, eu acho que eles até se beneficiaram desse processo, sabe, de, enfim, decantação e impossibilidade de mobilidade espacial. Ele conseguiu constituir assim, um corpo muito homogêneo, né? A tese dele, eu espero que a gente consiga publicar no início já do ano que vem, em formato pelo menos eletrônico, para que o trabalho possa circular e ser, enfim, uma referência nos estudos da área. Como alguns de vocês sabem, não é a minha área de estudos, eu não sou uma pessoa especializada, enfim, capaz de acompanhar no detalhe, né, o conteúdo daquilo que está sendo apresentado, mas como leitora interessada e ao mesmo tempo curiosa, né, eu acho que acabei tendo essa experiência, né, única nesse diálogo que tornava tudo muito mais livre, mais leve e permitia que a gente, digamos assim, estreitasse laços. Eu acho que o Dirceu, quando eu me lembro dele, ele me lembra um texto sufi chamado A Conferência dos Pássaros. E o Dirceu era um grande, né, uma ave rara, uma ave que sabia justamente, né, distribuir, né, a sua delicadeza, a sua forma de aproximação a temas difíceis, enfim, tinha uma habilidade e uma sensibilidade que nos falta frequentemente. Então, só deixar esses registros, né, de diferentes momentos em que a vida me permitiu, né, conhecer o Dirceu e, como disse a Virgínia, manter também, né, esse diálogo ainda para além da sua presença física. Acho que esse diálogo vai ser mantido com a publicação dessa tese. A gente pediu apoio para o programa de História Econômica, vamos pedir apoio à Faculdade de Filosofia também, e vamos querer contar também com algumas apresentações e prefácios. Então, eu depois quero falar também com o Fernando e com o Andrei, com a Alessandra, para que esse volume tenha, né, esse livro tenha bastante repercussão no campo. Então, muito obrigada e pela possibilidade da gente fazer essa homenagem. Eu vou ter que sair umas 7h25 que eu dou aula, mas só para deixar registrado que eu, enfim, estou muito feliz com essa
circunstância. Acho que se a gente não cria esses marcos, não é, o tempo não se torna, né, uma experiência. Então, esse momento de celebração da vida e essa homenagem, para mim, tem muito valor. Agora passo para o Samuel. Esperei até estar em São Paulo, em dos lugares onde me disseram que o Dirceu gostava de jantar, para escrever este texto, justamente porque aquele momento, em sua cidade, estava prometido para nós. Enquanto passávamos uma semana maravilhosa juntos em minha casa em Marselha, juramos que eu iria visitá-lo. Um sonho vago de uma conferência na universidade que ele tanto amava já estava em nossas conversas. Ele queria muito compartilhar comigo sua vida, seus colegas, sua universidade, sua casa, seus amigos e sua família. Eu estou muito feliz por finalmente conhecer tudo isso hoje. Envio minhas saudações carinhosas a Virginia e ao Leo, que foram o fim e o começo de tudo para o Dirceu. Nossas inúmeras conversações online, na maioria das vezes de sua amada casa, sempre ressoava uma vida alegre, cheia da beleza das coisas e da natureza do amor de seus entes queridos. Compartilhar essas poucas palavras com você nesta noite e redescobrir o conforto de uma amizade que muitos de vocês aqui tiveram o privilégio de compartilhar com o Dirceu. E redescobrir a memória de uma gente fina, uma gente finíssima. Nós nos conhecemos em Paris em janeiro de 2019. Eu tinha acabado de chegar da Guiana Francesa para algumas semanas de seminários e arquivos. E o Dirceu estava trabalhando lá em sua tese com o professor Artier durante seu ano sanduíche. Da maneira mais simples, depois de um dia de estudo, com a graça e a facilidade de Dirceu com os outros, tomamos um café e depois vários. A amizade e a convergência intelectual surgiram rápida e completamente, e convencidos de que a pesquisa não é uma aventura solitária. A ideia de um grupo de jovens pesquisadores surgiu imediatamente. Montamos uma pequena equipe, incluindo aqui já o Otávio Siqueira Couto, aqui presente, e nasceu o Copalc. Também gostaria de cumprimentar a Camila Similiano, aqui presente também, e o Luiz González Salo, a Carolina Cordoba, que estão em outros lugares. Minha homenagem a Dirceu também é a deles e compartilhamos nossa dor nesta noite. Dirceu ocupava um lugar muito especial em nosso grupo. Ele mantinha todos os nossos projetos, conversando conosco quando estávamos menos presentes, lançando uma ideia após a outra e nos levando a alguns projetos muito grandes. Desde as reuniões iniciais sobre leituras de textos, estamos organizando rapidamente um programa de cátedra franco-brasileira para 2020-2021, sob o patrocínio do Consulado-Geral da França em São Paulo. Gostaria aqui de agradecer a Jura Maneira, uma velha amiga do Dirceu e da Virginia, que foi de uma ajuda inestimável nessa período. Esse período de confinamento foi transformado com essa atividade em um espaço criativo e coletivo, durante o qual compartilhamos muito e formamos uma verdadeira família intelectual. Também me lembro, pouco tempo depois do confinamento, da semana que passamos juntos em França, em novembro de 2021. Foi uma alegria trocar as reuniões online por dias de trabalho e corridas pela cidade. Ainda tenho suas palavras gravadas em minha mente depois de passarmos um dia viajando juntos por Marselha, para onde eu tinha acabado de me mudar depois de vários anos na Guiana. Ele me disse: nunca mais vai embora, aqui é o paraíso. Exatamente 3 anos depois, ainda estou aqui. Alguns meses depois, Dirceu foi para a minha querida Guiana Francesa. E minhas amizades se tornaram as dele, e não era raro eu receber fotos de jantares felizes com o Dirceu, a Virginia e guianense de passagem por São Paulo. Dirceu era também, acima de tudo, um modelo de trabalho árduo, rigor e curiosidade. Com todas as dificuldades morais e materiais dos últimos anos, ele publicou sua magnífica tese e defendeu a sua magnífica dissertação primeiro e defendeu a sua importante tese. Aproveitou a oportunidade para cumprimentar a Iris e a Alessandra,
cujo Dirceu sempre nos contava do apoio que vocês davam a ele em todos os seus projetos e trabalhos. Foi durante esse período de trabalho intenso na maneira de Dirceu lidar com os períodos de seca que ele plantou em nossas mentes a ideia de um grande simpósio, uma espécie de culminância de longos anos de pesquisa reunindo amigos e pesquisadores que ele admirava. Ele também fazia questão de receber o trabalho de jovens pesquisadores, pois Dirceu também era um professor apaixonado. Até agosto passado, ele trabalhou incansavelmente para garantir que esse grande simpósio que nos reúne aqui em sua amada universidade fosse realizado. Obrigado a todos os colegas, o André, a Alice, a Alessandra sempre, a Eunice, ao Patrick, a Raíssa, a Ana e tantos outros que esqueci. Em nome do COPALC, somos imensamente gratos a vocês. Mas, para não esconder, este momento também nos faz sentir todo o peso da sua ausência. O destino, vasto de significado e justiça, nos privou de uma semana maravilhosa ao seu lado e de todas as outras que a vida nos prometeu. Ao Leo, a Virgínia enviou nossa mais sincera simpatia. Contem sempre com nosso carinho e solidariedade. Estou pensando em nós do COPAC também. Devemos saúde de seu seguir em frente e recuperar nossas forças. Estar ao seu lado me enche de força e esperança para o futuro. Gostaria de terminar com algumas palavras mais pessoais. No dia em que faleceu, escrevi: é uma tristeza infinita imaginar a vida sem o Dirceu. Ainda pensou assim. Naquele dia perdi um irmão, meu irmão de pesquisa. Como doutorandos juntos, sonhamos até os últimos meses de pós-doutorados, artigos, sempre escritos juntos. Talvez eu não os escreva, mas ele semeou muitos sonhos em minha mente. O Dirceu, e sei que muitos se associaram ao meu sentimento, ele nos deixa o presente mais precioso de uma amizade para nos tornar todos melhores. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Primeiro eu quero agradecer a possibilidade de celebrar a vida e o trabalho do Dirceu com vocês. E quando me convidaram para participar dessa mesa, eu pensei muito sobre o que eu poderia falar, no sentido que eu não sou da área de atuação e de pesquisa que o Dirceu se envolveu e produziu no mestrado e no doutorado. Tá? O Dirceu que eu conheci em outro momento, que é o Dirceu que trabalhou com Hercule Florence. Mas aqui eu vou fazer uma nota mais pessoal, que é o seguinte: o Dirceu que eu conheci, tanto eu como ele, nós éramos jovens pós-graduandos aqui do Departamento de História, do Programa de História Social da Universidade de São Paulo, e eu lembro do Dirceu ali no pé da rampa, correndo atrás do Léo. O Léo tinha uns 4 aninhos. E a gente ficava assim, nossa, Dirceu, já tem filho e a gente tem que correr atrás. Por quê? E aí eu vou chegar no Hercule Florence. Como eu conheci o Dirceu? Eu acho que todos nós que fizemos pós-graduação no Brasil sabemos a dificuldade que é se manter enquanto pós-graduandos. Então, nós estávamos sempre atrás de bolsa, de algum tipo de pesquisa que a gente pudesse fazer para continuar, digamos assim, cursando a pós-graduação. E aí, num determinado momento, agora, eu admito que eu não vou lembrar se foi no final de 2006 ou no início de 2007, tem tempo, um terceiro amigo nosso, que é hoje professor na Federal Fluminense, que é o Tânis Parron, me abordou e falou o seguinte: Nelson, um advogado me procurou porque ele quer fazer uma pesquisa em torno da família dele. Aí eu pensei, egotrip, não deve ser algo assim interessante. O que foi uma primeira impressão absolutamente equivocada. Por quê? E aí o Tânis falou com o Dirceu também, nós fomos conversar com esse advogado, que é uma figura assim, muito interessante, chamada Antônio Florence, que é o patrono do Instituto Florence. E aí
Eu, particularmente, sou do Rio de Janeiro, grande parte de vocês já deve ter percebido pelo sotaque, não tenho tanta familiaridade com algumas coisas que elas são da história específica de São Paulo no século XIX. Por exemplo, o Florence hoje, que é um personagem mais conhecido, a gente sabe que foi um dos desenhistas da expedição Langsdorff, tá? Mas o Florence ele era muito conhecido também pela atuação dele em Campinas, pela questão da invenção da fotografia, mas principalmente por fazer parte de uma família que aqui em São Paulo, no século XIX, era ligada ao movimento liberal. Veja bem, eu não sabia nada disso, tá? Eu fui aprender depois que eu fui lá falar com o Antônio Florence para saber quem era o Hercule Florence. Agora, o que foi muito interessante nessa nossa experiência? Eu e Dirceu acabamos sendo contratados pelo Antônio Florence e nós tivemos que fazer um levantamento da fortuna crítica de tudo aquilo que era relacionado ao Hercule Florence e aí foi o momento que a sensibilidade, a sabedoria e uma certa diplomacia do Dirceu, para mim, ficou muito evidente, que são características que vocês que trabalharam com ele conhecem muito bem. Quando você vai fazer um instituto cultural com documentação que não está necessariamente em arquivo público, mas está com familiares e descendentes, nós entramos em discussões que perpassam gerações e afastam ou aproximam familiares. O Dirceu, foi impressionante a atuação dele na diplomacia e na dinâmica para conseguir juntar, catalogar e, num determinado momento, guardar toda a documentação do Florence no Instituto. Foi a primeira vez que eu vi assim a atuação, digamos assim, esse dinamismo, essa capacidade agregadora do Dirceu em ação. Para nós, foi uma experiência muito interessante. O Dirceu, ele ficou mais tempo no Instituto que eu. Eu não sei se eles lembram, eu era orientando da Iris, eu tive que me desligar do Instituto na época que a gente foi fazer o sanduíche. Tá? Isso foi ali por volta de 2010. O Dirceu ficou no Instituto de 2007 a 2013. E no Instituto ele não só conseguiu catalogar grande parte da obra do Florence, ele conseguiu identificar arquivos que tinham documentação do Florence e redigiu textos, organizou obras que hoje são referências para todos os especialistas que estudam viajantes, a expedição Langsdorff e a obra do Hercule Florence. Tá? E o que eu achava mais genial, ele fez isso tudo com algo que não era, a priori, a pesquisa dele. Então, aí que ficava impressionante a capacidade também de trabalho cotidiana dele. Tá? Eu só vou destacar aqui um texto que eu acho que é fundamental e ajuda a explicar todo o percurso que ele fez, que saiu nos anais do Museu Paulista, tá? Narrando viagens e invenções. Hercule Florence, amigo das artes na periferia do capitalismo. Esse artigo, que depois vai ser um texto introdutório traduzido para francês, no Les Amis das Artes, que é a obra que foi publicada em facsímile pelo Instituto, aqui ele explica muito bem o percurso dele, apresenta o personagem e fala um pouco do que foi achar todo esse acervo e montar essa coleção que está lá hoje no Instituto Florence. Tá? O Instituto Florence funciona, é aberto para pesquisa e é um espaço interessante para quem se interessa por esse momento da nossa história. Tá? Para finalizar, eu gostaria só de terminar falando que é muito importante a gente publicar a tese dele, para que o trabalho dele do doutorado frutifique. E você pode contar comigo para qualquer esforço nesse sentido. Tá? Mas é isso. Eu não tinha pensado, eu ainda fico meio embaranado, lembrando de Dirceu e pensando em tudo que aconteceu. Tá? Eu admito que para mim é muito complicado.
Tá? Pensando com um rapaz com 43 anos, fez tanta coisa em tão pouco tempo, deixou tantos amigos e conseguiu agregar tanta gente, né? Que é algo que pessoas que têm uma trajetória de vida muito mais extensa não conseguem fazer, tá bom? Mas é isso, obrigado. Bom, então agradeço, né, mais uma vez. Eu acho que em nome da mesa também e do colóquio, a gente gostaria de abrir o microfone para alguém, para quem quiser se manifestar, quiser dizer alguma coisa, enfim. Afinal, por favor, Lubi, que foi colega de graduação do Dirceu de muitos anos. Luciano. Será que é o volume? Tá dando microfone. Tá dando uma microfone, talvez o agudo. Foi com um constante assim. Perfeito. Bom, tudo bem, gente? Uma alegria. Eu vim aqui hoje com a camisa do Goiás, que era o time, né, do Dirceu, e eu brincava com ele e falava: sabe que time que eu torço em Goiás, Dirceu? Qual? Palmeiras. E ele, palmeirense também, né? Mas eu venho com a camisa do Goiás hoje em homenagem a esse querido amigo de tanto tempo. Na verdade, 25 anos, né, que a gente se conheceu aqui, na graduação. Chegamos aqui, eu já estava tiozão, com meus 24. Eu encontro Dudu Saldanha, Dirceu, que foram os amigos primeiros que eu tive aqui. E que, né, a amizade transpôs os muros da universidade e tal, e acabou que o Dirceu se transformou, daquela nossa turma de 99, o historiador mais brilhante, né? O Dudu foi para pedagogia, foi para computação, eu fui para música, para gestão pública. Então a gente acabou não praticando a história como o Dirceu, mas nós vivemos uma história com o Dirceu, gente. Desses 25 anos, assim, para muito além da graduação, de convívio em casa, né, esses brindes, cervejadas intermináveis e violão. E a gente teve uma convivência muito marcante na minha vida, em especial, que foi o compartilhamento da experiência da paternidade. Porque alguns anos depois que o Léo nasceu, nasceram minhas gêmeas Laura e Sofia. Em dado momento das nossas vidas, e continuando frequentando casa e viajando junto e conversando e churrasco com Saldanha e tudo, um dia ele me perguntou assim: pô, Lubi, a escola onde suas filhas estão estudando é bacana? Que era o Amorim Lima. Falei: nossa, é super bacana. O Luiz até fez na época uma matéria lá na Carta Capital a respeito dessa questão. Olha o listo aqui, né, falando sobre essa migração de estudantes, de pais que levam crianças de escola particular para escola pública, e aquela escola era maravilhosa, e o Léo passou a estudar com as minhas crianças também. Então essa convivência foi muito profunda, na casa do próprio Luiz, a coisa toda, que ele se levava as crianças de Fusca para a escola. Então, assim, uma convivência muito marcante, de muitas cervejadas, de fala de futebol e música, e ele convivendo na minha casa, passou a fazer parte, integrar a vida do meu círculo de amizades. Então passou a ser uma pessoa querida também nesse círculo de amizades lá em Osasco. Para ver que o cara era um cara universal, né? Universal, mas nunca esqueceu das raízes, né? Mas era universal. Então em Osasco ele montou um grupo também de amigos e de queridos, de pessoas que amam muito a ele e tal. Então eu queria fazer esse depoimento aqui, né? Dessa vivência que começou no ambiente acadêmico, mas não se, né, ela não se construiu no movimento, no ambiente acadêmico. Ela se construiu ao longo do tempo com uma proximidade e com muito amor, e com muito carinho, com muito respeito, com muita gratidão, com muita troca, né, com muita inteligência. Uma pessoa incrível. E eu até agora não entendi isso. E o Saldanha me falou uma coisa lá no velório, cara, que é muito marcante, que a gente precisa parar para ouvir, dentro da sabedoria do Saldanha. Ele falou o seguinte: Lubi, o Dirceu, cara, o que aconteceu, a gente não entende, a gente tem que ficar perto, a gente tem que ficar junto, porque a gente não sabe o
que vai acontecer, né? E quando vai acontecer. Então a gente tem que estar sempre junto, pessoal. Tem que estar sempre junto, perto, falando, pensando nas pessoas, né? E transmitindo esse amor todo. Ó. O microfone continua aberto. Camila Similena, que é colega do Copal. Boa noite, gente. Eu sou a caçula do Copalc. Eu cheguei por último no grupo e eu vou falar em meu nome e em nome do Otávio, né? Eu conheci o Dirceu pela internet durante a pandemia. Eu criei um perfil no Instagram para falar da história prisional, que é a minha tese. E aí eu conheci o grupo Copalc e falei, gente, encontrei meu lugar no mundo, né? Porque eu não tinha com quem discutir história prisional. E aí eu comecei a participar dos cursos online que eles faziam. E um belo dia, Dirceu me convidou, falou, você quer fazer parte? Eu falei, claro, né? Porque senão eu vou ficar solitária em Minas Gerais conversando comigo mesma. Né? E eu e o Otávio, e aí a gente começou. E eu falei com o Dirceu lá em Montevidéu que eu achava que ele era professor da USP. Porque ele era de um brilhantismo, né? Ele era de uma fluidez, uma capacidade, um nível intelectual tão alto. E no dia que ele falou assim, não, eu sou doutorando, eu falei, não é possível. Não tem condição. Você tá brincando comigo. E aí o Dirceu, eu e o Otávio conversávamos ontem, quando voltávamos da USP, que o Dirceu, ele colocava muita gente para cima, né? Então, assim, eu devo muito, assim, depois do doutorado, o meu caminho como pesquisador, eu devo muito ao Dirceu. Porque o Dirceu estimulava lá em Montevidéu, falou assim, Dirceu, não sei falar espanhol, não vai, você apresenta em português. Quando ele me chamou para a organização aqui do evento, eu falei, Dirceu, olha só, é USP, é Unicamp, Federal do ABC, o Andrei. Que eu vou fazer nessa organização? Eu sou só um peixinho, né? Eu sou uma piabinha. E aí o Dirceu, não, você vai entrar. Então o Dirceu, ele puxava a gente para cima, estimulava muito, e renovava com ideias, e artigos, e eventos. E era muito generoso, compartilhava o brilhantismo conosco. Ele não brilhava sozinho. Ele queria que todos brilhassem com ele, né? Então, assim, e a gente falava muito disso, né, Otávio? De como o Dirceu nos incentivava, né? De como ele nos colocava para frente. E como pesquisador, eu nunca encontrei, durante a minha trajetória acadêmica, um orientador que me estimulasse tanto quanto Dirceu me estimulou nos últimos anos. E se após o doutorado eu continuo acreditando na força da pesquisa e da minha capacidade como pesquisadora, eu devo isso ao Dirceu. Né? Esse diálogo, essa questão do diálogo com os diferentes, com Samuel, com o Luiz da Argentina. Eu devo isso ao Dirceu. Então, assim, o Dirceu, eu sou muito grata aos meus orientadores, mas eu não tive um orientador que me incentivou tanto e acreditou tanto em mim quanto o Dirceu. Então, serei eternamente grata por tudo o que ele fez. Pelo Copalc, pelo evento, por mim, pelo Otávio, por todos nós como pesquisadores. E tudo que nós fizermos a partir de agora, em nome da continuidade do Copalc,
é para manter esse grupo que ele fundou com tanto carinho e que ele queria tanto que prosperasse. Muito obrigada, gente. A Cristiane Kekia, colega da Unila, que também participou dos eventos do Copal. Bom, se eu conseguir. Não, queria só compartilhar uma trajetória, né? Bom, Dirceu, a gente se conheceu. Primeiro, a gente teve uma convivência acadêmica, mas que ela foi um pouco... não foi contemporânea. Eu sou mais velha que ele, né? A gente acabou se conhecendo, na verdade, quando Dirceu e Virgínia começaram a namorar, a gente teve, né, que a gente se aproximou mais, né? A gente já se conhecia, mas aí, de fato, a gente se aproximou. E aí a gente teve, na verdade, uma amizade que foi ao largo, né, da nossa trajetória acadêmica. E era uma convivência dos filhos, as feijoadas em Itapecerica, né, os churrascos lá em casa, era um pouco, e era sempre regado ao bom humor tão peculiar, naquele humor tão fino, né, do Dirceu. E quando nos mudamos para Foz do Iguaçu, a primeira temporada, né, dos amigos que foram foi de Virgínia, Dirceu, Léo, foram lá. Quando a gente ainda estava meio assustado com essa mudança, né, falou assim, nossa, a gente mudou para Foz do Iguaçu, não estávamos ainda, e eles foram lá. E foi muito gostoso, um pouco. Então a gente teve essa história que foi... E que, assim, foi muito recentemente que a gente acabou se encontrando, né, na questão e no debate prisional, anticarcerário, abolicionista. E foi muito interessante porque foi uma redescoberta do Dirceu, né? Que era um debate que ele estava aí, mas a minha entrada foi tardia, junto com o Mário, que está aqui também, meu colega em Foz, né? Que acabou conhecendo o Dirceu também. Samuel, nos conhecemos, né, pela internet até, né? E era uma convivência que era tão intensa na internet, né, nas atividades do Grupo Copal, que quando eu vi o Samuel, parecia, né, que a gente faz... Né? Assim, ó, a gente se viu na semana passada. Então, e foi muito, assim, um pouco dessa capacidade agregadora do Dirceu, essas amizades todas, né? De como a nossa, Maria e eu trabalhamos com a questão prisional, mas a partir da literatura, de realização de oficinas, de um ativismo né, dentro da prisão. E o Dirceu falou assim, não, a gente vai trabalhar junto, né? Embora a gente não... Eu sou historiadora, né? Mas a gente não trabalha com a história das prisões. O Dirceu falou, vamos trabalhar junto. Né? Foi quando a gente começou a pensar na... Vai no Google? Não, então foi, né, conceber um curso que fosse pensado, né, reunindo as nossas áreas, tal, que eu acho que era uma proposta interdisciplinar, acadêmica, para pesquisadores, mas também para educadores do sistema prisional, para agentes penitenciários que fizeram esse curso, né, e de como foi muito a partir também desse desejo, dessa vontade permanente de agregar as pessoas, né? E acho que eu desliguei de novo. Não, agora está acabando a bateria. E essa... Pode ser no Google? Terminar? Só? Não, está gravando. Eu também não queria me alongar. Agora acho que agora... E de como também essa capacidade agregadora do Dirceu, né, fez com que, em conversa com o Mário, que está aqui, fosse também absorvido na proposta desse colóquio
né? E acho que também, né, reunindo propostas aqui dos organizadores, que não fosse um colóquio reunindo estritamente pesquisadores, mas também ativistas, pessoas do movimento social, né, pessoas que trabalham, militantes, né, antiprisionais, abolicionistas. Então, como é que também celebrar também essa a decisão do grupo organizador, né, de incorporar essa, e que assim a gente vê muito a marca do Dirceu nos diálogos aqui também. Boa noite a todas. Eu sou Regina, do Movimento Negro Unificado, e eu, diferentemente de todas as pessoas que falaram em homenagem ao Dirceu, eu não fui amiga, não tive convivência, mas achei muito importante falar por conta do colóquio e do empenho do Dirceu na construção desse colóquio. Eu conheci numa festa na casa da Diana Mendes, quem conhece, e Dirceu veio falar comigo que precisava muito da ajuda do EMU na construção desse colóquio. Porque esse colóquio não podia se resumir à academia, né? E aí, na fala dele, gente, pegou um bom tempo da festa, conversando sobre o colóquio, e ele me diz assim, não tem sentido fazer um colóquio desse sem a presença das pessoas que vivenciam essa discussão. Não tem sentido. E eu achei importante falar, porque diferentemente das pessoas que foram seus orientandos, seus amigos e tal, eu percebi no Dirceu o compromisso, que é muito difícil encontrar na academia, dele com a produção do movimento social, com a produção do movimento que está envolvido na discussão do encarceramento, da punitividade, do abolicionismo. E isso a gente se conversou até setembro via WhatsApp. Eu só ouvi uma vez e ele tinha preocupações de todos os níveis com esse colóquio. Desde a participação do movimento social, desde a possibilidade de que a academia reconhecesse a excelência dessas pessoas que movimentam essa discussão no chão da fábrica, até o reconhecimento de que era necessário remunerar. Ele se importou com essa possibilidade de que as pessoas do movimento fossem remuneradas, e isso me dá muito orgulho de ter participado desse colóquio, porque a construção foi em cima do que a academia produz, mas muito do trabalho e da luta que nós fazemos no cotidiano. Se alguém mais quiser falar, a gente ainda tem uns 5 minutinhos até a próxima mesa. Otávio. Boa noite a todos e a todas. Eu não nem ia falar, e eu vou falar pouco também, mas acho que é importante
Eu acho que, observando e ouvindo todos os relatos aqui, a gente percebe como que o Dirceu ele impactou a vida de tantas pessoas em tantas áreas e conseguiu conectar tanta gente de uma maneira singular e incrível, né? E quanto ao Grupo Copal, que a gente começou com os encontros virtuais, esses encontros eles foram se desenrolando durante o período pandêmico, e um grupo de jovens pesquisadores, e muitas inseguranças, muitas de minha parte também, e o Dirceu, acho que ele sempre teve esse dom, e agora eu percebo mais ainda, vendo, né, todos falarem dele, de ser um grande maestro, de conseguir conduzir as emoções e as vontades e os desejos de uma maneira bastante particular, e como que ele conseguia nos conduzir em projetos complexos, né, como algo que fosse natural, né, com uma espontaneidade, né, que eu acho que era muito particular dele. Eu tinha uma grande expectativa de conhecer ele pessoalmente, né? E eu sempre, quando a gente começou a falar sobre esse colóquio, eu pensava, pô, finalmente eu vou conhecer o Dirceu pessoalmente, o Virgínio, o Léo, né? Depois de tantos anos aí, a gente se encontrando virtualmente e fazendo projetos e desenvolvendo textos, e esse momento agora aqui em São Paulo para mim era muito especial, porque eu ia poder abraçar o Dirceu, e teve até, eu comentava com ele, que foi até engraçado, ano passado, eu acho que foi que eu tive um sonho, né? Eu digo, pô, Dirceu, eu sonhei que tu veio com a Virgínia me visitar de Fusca, né? Não sei por que era de Fusca, né? Lá no Rio Grande do Sul, quando eu estava fazendo meu doutorado lá, né? E era um sonho, foi um sonho muito massa, assim, porque era um dia ensolarado, e parecia que era um sonho até meio, se passava um pouco no passado, não sei, um sonho, mas eu particularmente tenho dificuldade de me lembrar daquilo que eu sonho, né? Eu sempre esqueço quando eu me acordo, mas esse sonho eu nunca me esqueci, e que bom que eu consigo guardar ele comigo, né? Porque é um sonho que o Dirceu está junto comigo. Então, mas poder estar aqui hoje, encontrar todos vocês, o Léo, a Virgínia, é uma maneira de encontrar ele também, né? Então, que bom ver que isso que eu estou sentindo, né? É muito especial ver isso que eu estou sentindo, perceber que todos nós aqui estamos sentindo, porque isso mostra quem era o Dirceu, né? E a partir dessa forma, não é qualquer um que consegue ir assim, né? Então, viva o Dirceu! Bom, agradeço a presença de todos, as falas todas maravilhosas que me emocionaram, nos emocionaram, e viva o Dirceu e que ele siga vivo com a gente das mais variadas formas. Muito obrigada.